Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o programa Desbravando as Escrituras, que tem um compromisso de levar até você a palavra do nosso Deus. Hoje, em especial, vamos tratar de um assunto muito importante para a vida de qualquer ser humano, que é o perdão. Qual a importância de se perdoar? Qual a importância de perdoar o próximo? E qual a importância de receber o perdão de Deus em nossas vidas? Se você é alguém que está ferido porque não recebeu o perdão de alguém que te magoou, ou se você é alguém ferido porque não conseguiu perdoar alguém, hoje nós vamos tratar desse assunto através da palavra do nosso Deus e você vai entender o desejo dele para mim e para a sua vida. Então fica com a gente, vamos então aprender o desejo de Deus a respeito do perdão para nós, tá bom? Desde já, eu peço encarecidamente que você, por bondade, se inscreva no nosso canal, assine o sininho de notificação, para assim que sair um vídeo novo, você possa receber e ser notificado aí que foi lançado um vídeo novo. Meu desejo também é que você possa compartilhar esse programa com seus amigos e vizinhos, colegas, para que todos possam saber o desejo de Deus para a sua vida. Vamos então para o conteúdo do programa de hoje, que é o assunto do perdão dentro da palavra do nosso Deus. Está preparado? Vamos então para o conteúdo do nosso programa. Muito bem. Conta-se que em Madrid, um pai, depois de ter brigado feio com o seu filho pegou as suas coisas e foi embora de casa. O pai, então, desesperado, sem saber o que fazer para que seu filho pudesse retornar para casa, ele escreve em um jornal dizendo o seguinte: Paco, se você me perdoa, se você me aceita de volta como seu pai, me encontra comigo amanhã ao meio-dia em frente à estação. Assinado seu pai. Então, jornais circularam por toda a cidade. Depois de então, passado o dia, combinado então o horário, diz que 800 rapazes chamado Paco apareceu na estação para resolver conflitos com seus pais. Você entende que essa história, por mais que pareça estranho, existem pessoas hoje que não conseguem viver um relacionamento saudável com a sua família porque não conseguiu perdoar alguém da sua família ou foi ferido e não conseguiu perdoar e nem aceitar o perdão das pessoas que estão ao seu lado. No casamento, meu amigo, onde seres humanos compartilham espaço pequeno, onde cada um conhece o outro como de fato é, constantemente as divergências, a causa causando dor. E como curar essas feridas? Hoje, da palavra de Deus, você vai entender que é assim como curar as nossas. Eu já quero dizer para você que o perdão é muito mais além do que um simples gesto. O perdão é algo que controla as relações do ser humano. Se nós não perdoarmos uns aos outros, é impossível conviver. Por quê? Porque o perdão, ele acaba sendo a liga, a cola que junta os seres humanos de volta. Bom? E se você hoje está magoado por alguém, e alguém não perdoou você, ou você não teve força para perdoar alguém que te feriu fortemente, eu quero dizer que hoje a palavra de Deus quer falar fundo ao seu. Então, como então podemos enfrentar as mágoas que as pessoas não causam? Vamos para a Bíblia? Está preparado para entender o que Deus deseja para você e para mim? O livro de 1 Pedro fica já no finalzinho da Bíblia e vamos aqui tratar de acordo com a palavra de Deus. Pegou aí? Livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, vamos ler o versículo 8. E aí nós vamos estar aqui conferindo versículo bíblico para entender para mim e para você a importância do perdão. Eu quero dizer para você que quando você não perdoa alguém, você se coloca em uma prisão chamada mágoa. E essa mágoa impede de você de ser livre, de viver plenamente o desejo que Deus deseja para você e para sua família. Então, olha só o que o livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz para mim e para você a respeito do perdão. Olha só. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Interessante quando Pedro ele fala isso aqui, porque o amor é o único dom supremo que não acaba de hipótese alguma, que é capaz de aproximar-se as pessoas feridas. E olha só também, falando sobre a questão do perdão que cura as feridas, olha só o que o apóstolo Paulo fala no livro de Colossenses. Vamos voltar um pouco? Aqui, ainda no Novo Testamento,
vamos entender. Colossenses fica depois de Filipenses, tá bom? Vamos pegar aqui Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 3. O assunto em pauta hoje é o perdão. Como eu e você podemos curar das feridas que as pessoas nos causam e como conceder o perdão para as pessoas. Bom, vamos lá? Pegou aí o livro de Colossenses capítulo 3. Olha só no versículo 12 até o 14, o que o apóstolo Paulo diz. Olha só. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo aqui está dizendo que para você perdoar, algumas algumas atitudes você deve fazer. Se humilhar, ser longânimo para as pessoas, suportar-vos. E aí, ele agora diz que assim como o Senhor nos perdoou, nós também devemos perdoar as pessoas. Vamos ver agora o que Marcos fala para nós. Marcos também ele traz algo muito interessante sobre o perdão. Vamos então para o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 26. Marcos é o segundo evangelho aqui do Novo Testamento. Você que está aí aprendendo agora a usar a Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 26. Vamos ler o versículo 25 também, e aí você vai entender mais fácil como então dar das feridas do nosso coração que é ocasionado aí por relacionamentos. Olha só o que o apóstolo Marcos diz. Marcos, né? Citou Marcos. Diz assim, ó. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É muito interessante você saber disso. Perdoar, você que é cristão, é uma obrigação da sua parte. Independente se você vai conviver com a pessoa que está ao seu lado ou não, é sua obrigação como cristão perdoar. Aqui está dizendo que se você for fazer a sua oferta a alguém, você tem que primeiro perdoar aquelas pessoas que te ofenderam. Porque se você não perdoar, nosso Pai Celeste também não poderá perdoar você. Então, Paulo fala da importância do perdão, Pedro fala da importância do perdão e o Marcos também fala da importância do perdão. O perdão é algo que precisa ser aprendido por todos, porque o perdão é divino. A nossa natureza pecaminosa é vingativa. Se nós não nos colocarmos na mão de Deus para que Ele nos dê força para perdoar alguém, jamais iremos viver o perdão. Nós precisamos, então, aprender sobre o perdão, desenvolver o perdão e aplicá-lo em nossa vida. Uma vez que nós perdoamos as outras pessoas, o mais beneficiados somos nós mesmos. Porque na maioria das vezes nós nos prendemos a uma falha do próximo ou até mesmo uma falha nossa, e por nossa atitude de achar que somos melhores que as pessoas, às vezes nós não damos o primeiro passo em busca de perdão. Eu e você colocarmos na mão de Deus, buscarmos dele força para perdoar as pessoas, seremos muito mais felizes. Seremos de fato felizes. Para você ter uma ideia, o que eu quero dizer para você, perdoar não é esquecer. Perdoar é conviver com as pessoas e aprender a deixar de lado o que a pessoa te fez e focar no que Deus deseja para você. Porque se você falar assim, perdoar é esquecer, isso chama-se amnésia. É totalmente diferente do perdão. O perdão é algo racional. Você sabe por que você está perdoando. Na maioria das vezes, o perdão é como se fosse a graça de Deus. É algo imerecido. Na maioria das vezes, a pessoa que cometeu a falha nem sempre merece o perdão. Às vezes, nós mesmos nem sempre merecemos o perdão, mas o perdão é essencial para a nossa sobrevivência. Eu estava tendo a oportunidade de poder realizar uma semana de oração em uma das cidades
do interior aqui da cidade, do estado de São Paulo. E lá, quando eu estava na igreja, alguém pediu para que eu visitasse uma senhora que estava com câncer em estado avançado. Eu fui então à casa dela, fiz a oração, tudo, cerimônia ali, pedi para que renovasse o voto de entrega a Deus, para pudesse se colocar na mão de Deus, então ao Pai. E aí ela fez tudo mais, ela se emocionou, se colocou na mão de Deus, eu fui embora. Passou um tempo depois, fui informado de que ela estava num estado mais avançado e ela estava então no hospital visitá-la. A ala que ela estava, uma ala que requeria cuidado e só poderia entrar com devido então à facilidade que nós temos de poder entrar no hospital. Levamos a palavra de Deus. Então conseguiu que eu entrasse até o quarto dela. Cheguei lá, eu percebi que ela estava muito fraca, mas muito debilitada. E ali eu conversei um pouco com ela. E ela virou para mim, pegou minha mão e apertou para mim o seguinte: eu ainda vou sair daqui, eu vou para casa. Eu ainda tenho algumas pendências para ir. E eu vou voltar para casa para resolver. Então depois Deus vai poder me. Só que passou 2 dias, ela não melhorou e veio a falecer. Depois eu estava conversando com um irmão que conhecia. Falei que ela estava desejosa de poder voltar para casa para resolver algumas pendências. O irmão falou bem assim para mim: sabe qual é a pendência que ela quer? Ela tinha brigado com a irmã. Ela buscou o perdão dessa irmã a todo custo e essa irmã não perdoou. Ela acabou falecendo. Alguns médicos acreditam que o fato de não perdoar ocasiona tanto mal à pessoa, mas tanto mal, que a pessoa acaba subtraindo vários tipos de. Portanto, meu amigo, se você estiver sofrendo agora, nesse momento, por causa de algum relacionamento, saiba que você está sofrendo. Não pelo erro que você cometeu, mas pelo perdão que você não está. Você está sofrendo nesse momento, porque você não foi capaz de aceitar o perdão de Deus na sua vida e perdoar o seu próprio. Tem um livro muito interessante, pequeno, fácil de você ler, são 130 páginas, chamado Caminho a Cristo. Esse livro, na página 37, último parágrafo, início da 38, diz que se você cometeu pecado contra alguém de magoar, você deve pedir perdão a Deus primeiramente. Depois que você pediu perdão a Deus, você deve ir até o seu vizinho, até seu amigo, até o seu esposo, sua esposa, quem quer que seja que você feriu e pedir desculpa. Pedir desculpa porque essa pessoa, por mais que ela não tenha conhecimento da palavra do Senhor, ela também é uma propriedade de Deus e quando você fere o seu próximo, você comete pecado contra Deus. Portanto, perdão deve pedir pelos seus pecados é a Deus. As falhas que você cometeu, você tem que. Portanto, eu e você entendemos que o perdão é libertador. Sabe? Deve perdoar as pessoas por mais prejuízo que você acha que você possa ter de qualquer coisa que você fez. Perdão, ele te confere a liberdade. Isso, vamos para a Bíblia e vamos aprender um pouco mais da vontade de Deus para mim e para você. Quero que você venha comigo até o livro de Mateus. Tem um capítulo na Bíblia, que é o capítulo 18 do livro de Mateus, e sem sombra de dúvida, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Depois, com o tempo, você faço voto para que você possa ler o capítulo 18 de Mateus. É um capítulo muito amplo, trata de diversos assuntos aqui. Entre eles fala a discussão ali de quem é o maior do reino dos céus, né? E aí Jesus apresenta uma criança no meio dos discípulos ali, fala que quem não se humilhar como uma dessas crianças não será o maior, ou não entra. O versículo deixa claro assim, o versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança será o maior do reino dos céus. Como se humilhar. O reino de Deus, você tem facilidade de lidar com as pessoas, não porque elas tenham conhecimento, faculdade, escola secular ou qualquer outra coisa, mas porque são pessoas que vivem uma relação íntima com Deus e você vê que pode lidar com as pessoas. Sempre disponível para trabalhar. Depois fala também dos tropeços. Esse capítulo aqui fala também dos tropeços. E aí que Jesus está falando que é inevitável que os tropeços venham, que o escândalo venha.
deixa claro isso, assim, é inevitável que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Entendeu? Por isso que eu que sou cristão, você que é cristão, nós devemos pautar a nossa vida na palavra de Deus para que tudo que viemos fazer, o céu possa estar aprovando as nossas ações. E aí tem a questão da parábola da ovelha perdida também, que fala que nós não devemos desprezar nenhum dos pequeninos. Por mais que eu e você achamos que a pessoa talvez não tenha importância ou alguma significância na nossa vida, nós não devemos desprezar. Devemos tratar todos com respeito, porque foi por essa pessoa que Jesus Cristo deu a vida dele. E depois nós temos aí como deve ser o nosso tratar, lidar com alguém que nos feriu. E aqui o livro de Mateus, capítulo 28, deixa claro que eu e você, ao sermos magoados por alguém, nem sempre a pessoa tem consciência de que ela te magoou. Nem sempre ela tem noção do que ela fez com você. E aí você deve ter a humildade de procurar essa pessoa e conversar. Aqui no Brasil tem um homem muito inteligente chamado Augusto Cury. Ele fala que é importante, pais, principalmente pais, dizer para os seus filhos os motivos das lágrimas. Por que que se chatearam, por que estão chorando, por que que eles estão aborrecidos, ou por que que muitas vezes eles choraram no passado, quais foram as grandes mágoas que eles tiveram e como foi importante eles perdoar as pessoas. E aqui está falando que você deve ir procurar essa pessoa em particular conversar com ele. Se ele te perdoar, você ganhou seu irmão, e aí você tem aí a oportunidade de conviver junto. Depois, tratando ainda sobre esse assunto, Jesus falando sobre lidar com as pessoas, Pedro então se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? E aí, segundo os rabinos, você deve perdoar até 3 vezes uma pessoa. E Pedro então chega para Jesus e fala 7 vezes, usando aí o número da perfeição. E Jesus agora, entendendo a boa vontade de Pedro, né? Jesus fala assim, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes. Nesse momento, Jesus então conta uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo. Conta-se que um rei começa então a prestar conta, a ajustar conta com seus credores. E ali tem alguém que está devendo, a Bíblia deixa claro que deve 10.000 talentos ao rei. Ele então é apresentado diante do rei, o rei cobra a dívida dele, ele fala para o rei que não tem como pagar esse valor, e aí o rei fala assim, então tá bom, você vai ser preso e você vai pagar, vai ficar lá até pagar 10.000 talentos que você me deve. Naquele momento, esse servo, ele se humilha diante do rei, fala, ser compassivo, ser bondoso para comigo, tenha paciência, eu vou pagar tudo que eu te devo. Naquele momento, o rei olha para essa pessoa, ele se compadece dele, porque entende que ele não tem como pagar. E aí o rei não só liberta ele, mas como perdoa a dívida dele. Naquele momento, esse homem que sai da presença do rei, que teve aí sua dívida que era altíssima paga, ele encontra um colega dele na rua que devia para ele 100 denários, ou seja, era muito menor, era irrelevante o que ele devia, e aí ele começa a cobrar essa pessoa essa dívida e fala assim, olha, você deve me pagar. E aí a pessoa fala para ele assim, eu não tenho como te pagar, ser paciente comigo que eu vou te pagar. Ele agarra essa pessoa, olha só, ele agarra essa pessoa e ele fala assim, se você não me pagar, eu vou te prender para que você possa me pagar. E de fato ele coloca essa pessoa na prisão para que essa pessoa possa pagar ele. E aí pessoas que estavam vendo aquela cena ficou muito conduídos. Por quê? Porque presenciaram o momento em que ele estava na frente do rei, onde o rei cobrou a ele 10 denários que ele devia. E o rei perdoou porque ele pediu para que o rei tivesse paciência, que ele fosse bondoso. E aí as pessoas viram que ele não perdoou alguém que devia uma dívida muito, mas muito menor para ele. Ou seja, e aí ele prendeu aquela pessoa, eles voltaram no rei e falaram assim, ó rei, aquele rapaz, você perdoou a dívida dele, ele encontrou um próximo que devia 100 denários, que era quase que um valor irrisório em relação ao que ele devia para ti, e ele colocou a pessoa na cadeia, porque a pessoa não tinha como pagar. E o rei, enfurecido, foi lá, chamou aquele homem de volta, falou assim, nossa, mas eu perdoei você, por que você também não perdoa a pessoa? Perdoei um valor que você nunca teria como pagar.
E por que você não perdoou alguém que devia muito pouco para você? E naquele momento, aqui a Bíblia fala que, capítulo 18 do livro de Mateus, versículo 32 diz: Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Olha só agora, meu amigo, versículo 35 do capítulo 18 do livro de Mateus. Você deve grifar esse versículo na sua Bíblia porque é muito importante. Diz assim, Jesus falando, olha só. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Do íntimo não perdoardes cada um o seu. O fato de perdoarmos as pessoas, estamos recebendo também em nós o perdão. Quando nós não perdoamos alguém, meu amigo, nós estamos decretando a nossa própria conta. Você deseja viver em paz, se você deseja viver feliz na sua vida, você precisa. Volto a repetir. Casamento é a união de duas pessoas que sabem perdoar. São bons perdoadores. Porque se num casamento o esposo não saber perdoar a sua esposa, ou a sua esposa não saber perdoar a sua esposa, ambos não conseguem. Vocês, na família, não conseguem perdoar seu irmão ou sua irmã. Vocês não conseguem. E mais do que isso, coloquem em jogo a sua salvação eterna. Coloque em jogo a sua salvação. Só entende perdão, capaz de apreciar. A Bíblia aqui no capítulo 18 fala que o ato de perdoar, irrelevante se a pessoa merece ou não, mas nós devemos perdoar. Vamos aprender um pouco mais? E falando para você sobre a questão do perdão, quero que você entenda que Deus também teve a sua vida, teve um momento da sua vida também, ele poderia virar as costas para a humanidade e abandonar tudo, porque a humanidade pecou contra ele. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que a terra, quando saiu da mão de Deus, era muito boa, era perfeita. A terra era perfeita. Já no capítulo 3, descreve que o homem desobedeceu a Deus e caiu em pecado. Nesse momento, a Bíblia descreve que, como Deus sempre à tarde vinha conversar com eles, naquele dia algo terrível aconteceu. O homem fugiu da presença de Deus e Deus agora passeia pelo jardim perguntando: Adão, onde você está? Eva, cadê vocês? E aí ele se aproxima de Deus e fala assim: olha, nós ouvimos a tua voz, tivemos medo, nos escondemos. Deus fala: como que vocês têm medo? Por que vocês se esconderam? Você comeu da fruta que eu disse que era para comer? Então agora vira para Deus e fala assim: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. A primeira discussão, a primeira briga do casal registrado na Bíblia trata que o casal brigou na presença de Deus. Olha só. Neste momento, aí Jesus vira para ela e fala assim: o que você fez? Ela fala assim: a serpente me enganou e eu comi do fruto. E aí agora, o livro de Gênesis capítulo 3 é algo terrível. Deus começa a dizer para a mulher que ela vai dar luz, né, bebê, sobre dores. O homem vai ter que trabalhar pesado. A terra começa a produzir espinhos, cardos. O homem teria que viver do seu suor para sustentar. Ele voltaria ao pó, porque do pó. Escreve. Um momento em distração, onde que Eva estava longe do seu esposo. Ela cometeu o pecado. Depois, o pecado passou-se uma realidade na vida do casal. Ambos agora começam a brigar e discutir. Naquele momento, entra em ação o perdão de Deus para que o casal pudesse lutar para ter direito de vida eterna. Portanto, o pecado ocasionou um grande mal para cada um de nós. Você sabe qual era o direito que eu e você tinha? Vamos para a Bíblia? Livro de Romanos, capítulo 6. Vamos então entender um pouco mais sobre
a questão do pecado. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Aí eu quero dizer para você, meu amigo, o que o pecado trouxe para cada um de nós. Capítulo 23, capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Muito bem. Então você entende? Toda vez que você errar contra alguém, toda vez que você cometer um erro contra alguém, ou até mesmo no momento em que você não cometeu nenhum erro contra a pessoa, mas a pessoa cometeu erro e ela vem te pedir perdão, lembra-se de tudo o que Deus fez para salvar a humanidade. Ele preparou um lar perfeito. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para que o homem pudesse viver no melhor lugar habitado. Talvez você tenha feito tudo para que seu casamento pudesse ser o casamento mais feliz da sua vida. Você trabalhou anos e anos, preparou um lar para que você pudesse ser feliz. A partir do momento que vocês casou, passou a viver junto, defeitos que era invisível antes passa a ser visível. E agora você quer jogar tudo pro ar sem antes perdoar a pessoa e dar mais uma chance. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, Ele nos molda para fazer a vontade dEle. Rui Barbosa sempre dizia, né, que a maior vergonha de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. Não é o fim para o seu casamento, não é o fim para a sua família, mas se vocês perdoarem, se vocês lembrar que Deus já tinha assinado um cheque se caso o ser humano pecasse, de perdoá-los. Mas o perdão teve um preço. Quer saber qual foi o preço? Vamos para o livro de Mateus? Vamos aqui, livro de Mateus, capítulo 26. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26. Vamos ler aqui o versículo 28, tá bom? Mateus 26, versículo 28. Olha só, Jesus está nos últimos momentos dele aqui na Terra, como ser humano, vivendo com ser humano, e aí ele está ali fazendo a Santa Ceia. No momento do vinho, ele fala algo interessante, ele fala assim, porque isto é meu sangue. Capítulo 26, versículo 28. Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, ou seja, para perdão dos seus pecados, para a aceitação de cada um de vocês no reino dos céus. E aí você lembra lá do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e não amaram a própria vida, mesmo em fase da morte. Nós só somos admitidos na presença de Deus porque nós aceitamos o perdão de Deus, o sacrifício de Cristo, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus, admitidos na presença de Deus. Jesus Cristo teve que dar a vida dele na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter direito de viver ao lado de Deus. E o que você tem feito para poder viver ao lado da sua esposa? E o que você tem feito para viver ao lado do seu esposo? Será que você tem concedido o perdão que eles necessitam e que você necessita também? Às vezes nós colocamos uma alta expectativa no relacionamento, né? Nós colocamos uma alta expectativa nos nossos filhos, colocamos uma alta expectativa no nosso trabalho, colocamos uma alta expectativa na nossa esposa, no esposo, e com o passar do tempo você vê que aquela pessoa não é tudo aquilo, mas você acaba ou cobrindo seus olhos para não ver o defeito, ou às vezes você acaba brigando por causa da sua expectativa, porque você não entendeu que a pessoa que está ao seu lado também é ser humano, e está aprendendo com você. É interessante como nós podemos aprender com quase tudo nesse planeta, não é verdade? Até mesmo com os animais. Diz que o porco-espinho, quando ele vai se acasalar, eles, com os espinhos, se aproxima e junta um do outro e vai se machucando, se ferindo. Mas, com o passar do tempo, eles conseguem viver juntos. Porque as feridas, mesmo machucando, permitiram que eles estiveram juntos. Quanto mais você permanecer junto da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, das suas filhas, mais possibilidade vai ter de você restaurar
ou cuidar das feridas que foram causadas. Uma vez que você entendeu o perdão de Deus na sua vida, o que você deve fazer? Qual o procedimento que você deve ter para com o seu próximo? Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37, tem algo muito interessante. Lucas, capítulo 6, versículo 36 e 37. Uma vez que você entende que o perdão de Deus é uma realidade na tua vida, na vida dos outros, olha só o que a Bíblia fala. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai-vos e sereis perdoados. Se você não perdoar, meu amigo, você não será perdoada. Sabe? Algumas pessoas dizem que o maior ato de vingança contra alguém que te feriu é perdoá-lo. Eu não acredito nisso. Mas o maior ato de nobreza que você pode ter é perdoar a pessoa que te feriu. Sabe? Quando alguém fere você, essa pessoa está ferindo o próprio Deus. É por isso que é considerado pecado. Você deve pedir perdão para Deus, e então confessar a sua culpa, a sua falha. Uma vez que você aceitou o perdão de Deus, agora perdoa as pessoas. Sabe como é que deve ser a sua vida? Eu estou falando isso porque constantemente eu recebo casal e eles relatam a dificuldade que está passando. Há pessoas, meu amigo, que erra tanto, que cai no hábito de pedir perdão, que você não consegue olhar para essa pessoa e ter credibilidade no que ela está falando. Sabe por quê? Porque ela já magoou tanto, ela já machucou tanto o seu próximo, o seu cônjuge, a sua cônjuge, que para ele parece que perdão virou algo banal, mas perdão é algo sagrado. Há pessoas que acham que você tem a obrigação de aceitá-lo como é, que ele não deve mudar, apenas aceitar ele como é. Mas a Bíblia diz algo muito interessante. Quer ver? Vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você, meu amigo, você, minha amiga, presta atenção nesse versículo aqui. Ó. Vamos procurar aqui? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós precisamos disso aqui para a nossa vida, olha só. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram nova todas as coisas. Uma vez que eu e você verdadeiramente nos colocamos na mão de Deus, as nossas ações passadas ficam no passado. Porque se eu e você não perdoarmos uma ação do passado, ela terá influência no presente e poderá destruir o seu futuro. Eu e você precisamos resolver isso. De que forma? Perdoando, aceitando o perdão e nos colocamos na mão de Deus para Ele nos moldarmos. Por quê? Porque Cristo tem o poder de restaurar todas as coisas. E uma vez que nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Amém? Portanto, se você perdoou a pessoa, se você aceitou esse perdão, você é uma nova criatura. Sabe? Você não deve esquecer, porque se você esquecer, você vai baixar a guarda e vai continuar machucando. Mas quando você lembra, e que lembra que você perdoou, e que Deus te perdoou, o ato de amor se torna universal. E a pessoa olha para você, a pessoa sente vergonha porque te feriu. Fala, nossa, como eu pude cometer um pecado contra alguém que me apoiou a minha vida toda, contra alguém que sempre esteve ao meu lado. O perdão, ele regula o relacionamento da sociedade. Ele é vital para a nossa existência. Falando sobre a questão do perdão também, de como curar a ferida do perdão, olha só o que Tiago fala. Vamos no livro de Tiago. Tiago fica depois do livro de Hebreus, aqui ainda no Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Olha só o que Tiago fala. E isso aqui é importante. E aqui está dando para nós uma dica de sucesso, como que nós devemos proceder em relação ao perdão. Olha só, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. Muito poder por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito poder por sua eficácia,
a súplica do justo ou a oração do justo. Quantas e quantas vezes você não conseguiu dormir porque alguém te feriu ou porque alguém te magoou? Quantas e quantas vezes você se lançou na mão de Deus, se humilhou buscando ouvir a voz de Deus e você não conseguiu? Prepare o seu coração. Aquele que recusa a perdoar, rejeita a única oportunidade de ser livre. Aquele que recusa aceitar o perdão do seu próximo em sua vida, coloca em jogo a sua própria existência eterna. Portanto, o perdão é algo necessário para a sua vida e para a minha vida. Perdoar as pessoas é mostrar que Cristo é real no nosso dia a dia, de quem nós somos. Perdão é autoaceitação, é autoaprendizagem de quem nós somos. Muito obrigado a você que está conosco, que nos acompanhou. Obrigado pela sua paciência. A você que está na sala de vídeo, muito obrigado a cada um de vocês. Lembrando que todos os domingos vamos estar aqui tratando de um assunto voltado para a família. Eu quero agora orar por você e por sua família. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque através da Tua palavra o Senhor mostra para nós a importância de perdoarmos as pessoas, a importância de aceitar o perdão das pessoas. Se não fosse, Senhor, o perdão que o Senhor nos concedeu, nós jamais poderíamos pensar nesse conteúdo de perdão. Mas porque o Senhor nos amou e nos perdoou, nos ensinando como aceitar o próximo, nós então temos a oportunidade de poder replicar esse gesto na vida dos nossos familiares e dos nossos amigos. Mas nesse momento, Senhor, em especial, eu quero orar pelos casamentos que nesse momento talvez esteja vivendo em um momento muito difícil porque alguém não aprendeu a perdoar o seu esposo ou a sua esposa. Se tem alguém, Senhor, que nesse momento está ferido, que o Senhor, por bondade, por misericórdia, por amor ao seu nome, cure a ferida desse casal, Senhor. Se tem alguém que esteja vivendo agora à beira do divórcio, que o Senhor intervém, Senhor, e possa restaurar o relacionamento deste casal. E se tem alguém agora, um pai ou uma mãe, que está distante do seu filho, porque ambos discutiram, brigaram, que o Senhor possa reatar esse relacionamento, Senhor. Esteja concedendo a eles a oportunidade de visualizar que a vida que temos nesse planeta é curta e deve ser vivida com amor, com perdão, com carinho, com todas as pessoas que o Senhor colocou à nossa volta. Obrigado, porque nesse momento o Senhor nos dá a oportunidade de juntos falarmos desse assunto, aprendermos o Teu desejo para nossas vidas. Tudo isso eu te peço, não porque haja mérito em nós, mas porque confiamos em Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, você que esteja conosco, nosso pedido é que você possa se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificação, para toda vez que tiver um vídeo novo, você possa ser notificado e receber aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, assista quantas vezes você quiser. Esse vídeo vai estar disponível aqui no Facebook e também no nosso canal, para que você possa aí checar nas passagens bíblicas o que Deus deseja para mim e para você. A você, o nosso muito obrigado, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.